Está na hora então de colocarmos a mão na massa, como eu habitualmente costumo dizer, e começarmos a ver o que é que nós podemos fazer aqui no nosso main Dart. E como eu tive a ocasião já de referir no início desta playlist, nós vamos fundamentalmente trabalhar dentro da pasta lib. E quero chamar a atenção porque eventualmente vocês estão a ver aqui este erro, temos aqui no teste aqui um pequeno erro, e este erro tem a ver com o facto de eu ter limpo tudo aquilo que existia no main.dart e aqui o sistema estar ainda à procura de um widget, já vamos ver o que é que isso é, que já não existe, ok? De qualquer das formas, isto não vai impedir que a vossa aplicação possa ser executada. Então vamos aqui concentrar a nossa atenção no fecheiro main.dart e eu quero chamar a atenção para um aspecto fundamental. Em primeiro lugar, o fecheiro main.dart tem sempre que existir no Flutter, porque é esse o fecheiro que vai servir de entrada à execução da nossa aplicação. Então, se vocês querem, depois vamos com certeza ter a oportunidade de acrescentar mais fecheiros à nossa aplicação, mas o fecheiro main.dart tem que existir. E tem que existir com este nome. Da mesma forma que o fecheiro main.dart tem que existir, nós vamos ter que acrescentar código dentro deste fecheiro com algumas especificações obrigatórias. E porquê? Porque quando nós executarmos a nossa aplicação, essas especificações vão ser procuradas pela própria estrutura do Flutter para lançar a nossa aplicação. Então, em primeiro lugar, e para aqueles que não estão muito familiarizados com linguagens de programação, é importante fazer aqui uma referência às classes. Ora, o que é que são classes? Classes são blocos de código de programação que servem de estrutura para a criação de objetos. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma forma, enfim, um utensílio de cozinha que é aquele que habitualmente usamos para colocar a massa de um bolo e levar o bolo ao forno para fazer então ali uma sobremesa, por exemplo. A classe, neste caso, é a forma, é a forma, ou forma como lhe queiram chamar, depende aqui um bocadinho também da pronúncia, mas a forma é basicamente aquela estrutura que contém aquelas características, pode ser retangular, pode ser circular, pode ser um cilindro, etc. E dentro dessa forma nós colocamos propriedades e métodos, que aqui, neste caso concreto, nas linguagens de programação, são chamadas propriedades e métodos, mas que não passam de variáveis e funções. Tudo isto pode parecer muito estranho, mas vamos colocar estas coisas aqui em prática. A primeira coisa que nós vamos aqui fazer no main.dart é adicionar obrigatoriamente uma, neste caso, uma função, que é a função main. E tem que ser escrita exatamente desta forma. Ora, as funções, que neste caso são mecanismos que, sendo chamados pelo Flutter, vão ser executados, e portanto nós vamos ter aqui esta função main que vai ser chamada automaticamente pelo Flutter, isto é, ele vai procurar sempre no arranque da aplicação a existência do fecheiro main.dart e dentro dele a função main, ok? Então a função tem aqui então o seu nome, tem depois o abrir e fechar parênteses, onde habitualmente dentro das funções nós colocamos aquilo que se designam por parâmetros. Neste caso, esta função não vai conter parâmetros. E depois temos aquilo que é o bloco de código desta função, que aqui é marcado por abrir e fechar chavetas, tal como acontece com a esmagadora maioria das linguagens de programação. O que acontece então com esta função main é que todo o código que for incluído aqui dentro vai ser executado quando a nossa aplicação for executada pela primeira vez. Sempre que for executada neste caso. Ora, o que é que nós vamos ter que criar numa aplicação Flutter? De um modo geral, nós vamos estar sistematicamente a criar widgets. E os widgets são componentes maioritariamente visuais, mas não só. Eles não servem apenas para criar a user interface, eles têm também alguma lógica de programação, iremos com certeza ter a oportunidade de ver isso, mas nós vamos trabalhar fundamentalmente com widgets. E o Flutter contém já um conjunto vastíssimo de widgets que nós podemos utilizar nas nossas aplicações e, por conseguinte, nós não vamos ainda criar os nossos próprios widgets, vamos usar aqueles que nos são potenciados ou permitidos usar por parte desta framework.
Então o que nós vamos fazer, em primeiro lugar, é criar, de facto, um widget nosso, mas que é baseado num widget que já existe no próprio Flutter. Para criarmos esse widget, nós vamos criar uma classe. A classe é então a tal forma a partir da qual depois nós podemos criar objetos. E neste caso, eu vou dar o nome que eu quiser à minha classe. Aliás, vou chamá-la minha app. Minha aplicação. E esta classe que nós temos aqui a escrever vai ser fundamental porque é ela que vai englobar dentro de si própria todos os outros widgets, e vamos ver que vão ser alguns, que vão constituir a minha aplicação. Então eu criei uma classe minha app, e esta classe tradicionalmente iria ter depois um corpo no qual nós iríamos colocar as tais propriedades e os métodos. Estamos a falar de variáveis e funções, basicamente. As variáveis definem características da minha classe, as funções definem a ação, coisas que ela consegue fazer neste caso. Ora, neste caso concreto, a classe que vai ser usada para criar a nossa aplicação, ela vai ser uma extensão de um outro widget. E vocês vão falar sobre widgets muitas vezes ao longo deste vídeo. No entanto, há aqui uma função que esta classe minha app vai ter que devolver, que é a função build. Esta função build, que por si só tem também o seu próprio corpo, é uma função que vai ser sempre procurada pelo sistema. Portanto, estamos a falar de automatismos do Flutter. Quando aqui um objeto do tipo minha classe, ou melhor, minha app, for chamada, vai ser procurado o build. Neste caso concreto, e ainda não querendo especificar muito o porquê, nós vamos necessitar de passar um argumento para o seu interior chamado context. Este argumento vai depois conter um conjunto de informações da própria framework do Flutter, nomeadamente dados, coisas relacionadas com o tema que foi escolhido, etc. Não interessa agora para o caso. Nós vamos necessitar de a colocar ali. Dentro desta função, nós vamos ter que fazer um return, isto é, nós vamos ter que devolver aquilo que vai ser apresentado na nossa aplicação. E já vamos voltar ali para perceber o que é que nós vamos devolver. Bom, é chegado o momento de dizer que para nós termos acesso a um conjunto de widgets, nós vamos começar por importar um package, um pacote, que contém widgets que nós podemos usar na nossa aplicação. Para isso, vamos usar aqui no topo do fecheiro main.dart a expressão import, e nesta expressão import, reparem o que é que vai acontecer. Pelo facto de nós termos aquelas extensões instaladas no Visual Studio Code, eu vou aqui remover novamente, eu faço o seguinte, quando eu escrevo import, vai-me aparecer aqui este code snippet, vamos lhe chamar assim, ou esta instrução, olha, pode pressionar o tab, basicamente é o que nos está a dizer, e quando eu pressionar o tab, ele vai-me colocar ali estas aspas simples e um ponto e vírgula para finalizar aquela linha. E vai-me apresentar logo, de imediato, uma listagem de diferentes packages que contêm widgets que nós podemos utilizar. Bom, o package principal que nós vamos aqui utilizar é o material. Material.dart. Okay? Então, se eu pressionar agora o tab, ele vai acrescentar aquela expressão lá em cima no meu import. A partir do momento em que nós fazemos este import, nós estamos habilitados agora a fazer um conjunto de alterações e adições à nossa classe. Nomeadamente o seguinte. Esta minha classe, que vai ser um widget, é o widget que vai aglomerar toda a minha aplicação, ela vai ser uma extensão de uma classe base que existe dentro deste package, material.dart. Essa extensão é chamada ou designada por stateless widget. Vamos aqui então colocar da seguinte forma, extends, e agora se eu pressionar aqui o Ctrl Space, ele vai-me apresentar aqui um conjunto muito vasto de opções que eu posso acrescentar ali. Mas eu vou escrever stateless widget. E o stateless widget é, como o nome indica, um widget. Neste caso, ao fazermos esta expressão classe minha app extends stateless widget, nós estamos basicamente a dizer que a minha app é uma cópia de stateless widget com todas as suas funcionalidades e propriedades. Nós depois vamos acrescentar algumas funcionalidades adicionais. Então nós não estamos a criar nada de novo, estamos simplesmente a criar
qualquer coisa que é uma cópia de outra coisa que já existe. De seguida, no return, nós vamos começar a utilizar aquilo que vocês vão ver muito nesta playlist, que são árvores de widgets. Widgets dentro de widgets. E como é que eu posso explicar isto? Bom, vamos olhar aqui visualmente para este espaço da nossa aplicação. Vamos imaginar que este ambiente do próprio Android era já uma aplicação de Flutter. Ora, neste caso, nós teríamos aqui, grosso modo, vamos esquecer todos estes elementos que aqui estão, teríamos um widget que é toda a aplicação, dentro da qual nós teríamos aqui dois widgets que são dois botões de navegação, teríamos um outro widget que é um espaço para fazer pesquisas e depois mais 3 widgets com cada um daqueles botões. E eventualmente dentro deste widget nós poderíamos considerar que esta imagem do logo da Google poderia ser um outro widget. E portanto estamos a falar de widgets que são child widgets, isto é, widgets dentro de widgets, componentes dentro de componentes, se assim o quiserem chamar. Então neste caso, eu aqui vou usar no return, vou devolver um widget, que neste caso se vai chamar Material App. E este widget já vai ser uma instância de uma classe que existe no Material.dart. Ora, dentro deste widget, nós vamos ter a possibilidade de definir propriedades. E uma das propriedades é a propriedade Home. E como vocês podem perceber, quando eu escrevi Home, apareceu logo ali aquele pequeno código. Eu vou pressionar o Tab e o que vai acontecer é isto. Reparem que nós aqui inclusive temos a possibilidade de colocar o cursor do mouse por cima de Material App e vamos ter aqui uma listagem muito grande de opções. Temos aqui o Title e eventualmente se nós procurarmos aqui com algum cuidado iríamos encontrar aqui o Home. Cá está o widget Home, ok? Ora, tudo isto são widgets, basicamente, e portanto comecem-se a habituar a esta ideia que inicialmente poderá parecer bastante complexa, mas que com certeza que ao longo do tempo se vai esbatendo um pouco. Ora, o que é que este Home vai ser? Vai ser também um widget. E neste caso o widget que nós vamos usar é o widget chamado Scaffold. Scaffold, ok? Reparem que há aqui um pormenor que é esta vírgula que aqui está a seguir. Não apaguem esta vírgula, ela é importantíssima para fazer a construção desta árvore de widgets. Vamos abrir e fechar o parênteses e temos então já um widget dentro de outro widget, que por sua vez está dentro do Minha App, que é um widget também. Bom, dentro deste scaffold, nós vamos poder definir este scaffold é basicamente um widget que vai aglomerar aqui a nossa página toda e dentro dele nós queremos colocar, por exemplo, uma barra aqui no topo. Então para isso nós vamos definir uma expressão. Se nós formos aqui ao scaffold, nós vamos encontrar aqui o app bar. E o app bar, obviamente já perceberam, também é um widget, ok? Então nós vamos colocar aqui app bar escrito desta forma, e o app bar vai ser o quê? Um widget chamado app bar. E dentro deste widget app bar, e reparem como o código já está aqui a estender-se, depois já vão ver que nós podemos simplificar isto. Eu vou colocar aqui a vírgula, porque temos que ir separando sempre, deixando ficar uma vírgula no final. Este app bar vai poder conter um outro widget chamado title. E se nós colocarmos aqui o cursor por cima, nós vamos poder perceber que a determinada altura vai aparecer aqui um title. Alguns por aqui estará um title. Bom, mas de qualquer das formas vamos escrevê-lo aqui. Neste caso, eu vou escrevê-lo aqui title. Ok, como podem observar aqui está esta informação. Title, 2 pontos. E agora dentro do title eu vou usar o quê? Exatamente, adivinharam? Um outro widget, que é o widget mais simples, que é um text. E neste text já não vamos ter que especificar nada de muito mais adicional a não ser uma string, que é o título da minha barra que vai aparecer aqui. Então eu vou colocar título da minha app. Ok? Bom, como podem observar, o texto já ficou bastante extenso por aqui fora.
Vamos colocar aqui ainda a vírgula no final. E aquilo que nós podemos fazer para melhorar a leitura deste código que aqui está é uma coisa muito simples. Vocês podem fazer um Ctrl+Shift+P e escrever Format Document, ok? Neste caso, se colocarem Format, vocês vão ter aqui a opção Format Document. Ou então pressionar o Shift-Alt-F. Vamos fazer aqui com o Shift-Alt-F. E o que vai acontecer é que o mesmo código que nós escrevemos numa linha só vai ser espalhado aqui por esta árvore, que nos permite ter uma leitura mais facilitada desta estrutura. E atenção, eu percebo que seja muito complexo nesta fase olharmos para isto tudo, mas com certeza que no decorrer desta playlist nós vamos ter a oportunidade de ver que isto se vai tornar cada vez mais familiar. O que vai acontecer agora é o seguinte: temos aqui o nosso widget primário criado, que contém já um conjunto de widgets dentro do método build. Falta apenas uma coisa, que é chamarmos aqui no main, na função que vai ser executada inicialmente no arranque da nossa aplicação, chamarmos então esta nossa classe. E para isso eu vou ter que utilizar uma função nativa do próprio Flutter, que é o runApp. E o runApp vai requerer que eu defina dentro de si próprio um widget. Okay? Então qual é o widget que nós vamos executar aqui? Claro, uma instância de minha app, que no caso concreto do Flutter ou no Dart é definida desta forma. Eventualmente quem vem de outras linguagens de programação poderia ver qualquer coisa do género A é igual a new minha app. Ora, neste caso aqui não é necessário fazermos este tipo de declaração. Simplesmente queremos fazer a instanciação desta nossa classe, criamos um objeto desta forma. E, portanto, temos aqui, à partida, a estrutura para podermos arrancar a nossa aplicação. O que é que nós vamos fazer agora? Bom, eu vou agora fazer aqui um debug, Start Debugging, ou então abrir aqui o terminal e fazer um Flutter Run. Vamos aqui abrir o terminal, New Terminal, vamos pressionar aqui o Return, cá está, Flutter Run. E agora vamos aguardar alguns instantes até que a nossa aplicação seja compilada e seja enviada para o nosso emulador. Ao fim de alguns segundos vamos ter então a nossa aplicação a ser apresentada no nosso emulador e como vamos ter ocasião de verificar aqui, se tudo correu bem e não nos enganamos no nosso código, nós vamos ter então uma aplicação baseada no Material Design, que é uma teoria gráfica que é bem conhecida dos programadores, nomeadamente para quem desenvolve para a web, e aqui têm vocês então esta estrutura que nós aqui temos, com o Material App, dentro dele temos o Scaffold, a App Bar, dentro da App Bar, que é esta barra que aqui está, então nós poderíamos imaginar inclusive que a minha app é toda a minha aplicação, depois o Material App e o Scaffold são as áreas que me definem que eu vou ter aqui um espaço para ter uma aplicação a ser apresentada com widgets, e depois o App Bar, neste caso o Scaffold, dá-nos um fundo completamente branco, sem rigorosamente nada, mas depois, como eu inseri dentro do Scaffold um outro widget que é o App Bar, e defini-lhe que ele vai ter um outro widget que é um texto com o título da minha app, eu tenho aqui então esta apresentação. Basicamente o que nós temos aqui é um conjunto vasto de widgets, mas na prática vamos encarar como sendo três. A nossa aplicação por completo, dentro dela, que é o Scaffold, nós temos um fundo branco, dentro desse fundo branco nós colocamos uma App Bar, que com características internas, e usando por exemplo um widget que é o Text, nos permitiu colocar um texto lá em cima. E vai ser muito à volta deste tipo de construções que nós vamos criar as nossas aplicações de Flutter. Isto é, utilizando, reutilizando adicionando características a widgets que já vêm dentro da framework do Flutter.